1732, Afonso Maria de Ligório fundou a Congregação Redentorista e com ela nascia a opção de uma vida itinerante dedicada aos pobres e excluídos da sociedade. Ele trouxe uma transformação de organização de igreja e de estrutura de igreja em favor desses pobres. Na época, havia uma convicção geral, até dentro dos membros da igreja e do clero, que a cultura religiosa e a vivência espiritual era privilégio de uma minoria ilustre e ilustrada, e que os pobres eram cristãos de segundo plano. Santo Afonso fez deles homens e mulheres de profunda convicção e vivência religiosa. E ele insistia na oração. Ele ensinou o povo simples a rezar. Ele foi o grande mestre da oração. E ele escreveu livros sobre a oração. E ele teve que enfrentar situações terríveis nesse sentido, contrárias ao seu pensamento. E, no entanto, ele perseverou. Era mais do que uma visão evangelizadora. Traduzia a própria ação missionária que, a partir desse dia, reuniu voluntários e ganhou o mundo. Eu já trabalhei nas missões. O missionário fica no meio do povo, né? A missão faz a gente perceber má distribuição de renda do nosso país e que nós chamamos isso de injustiça social. Hoje, os missionários redentoristas estão espalhados por 77 países nos 5 continentes. Mas é na América Latina que se concentra a maior polarização social do mundo. Então, o que ocorre é regiões desenvolvidas em um território onde a pobreza predomina. E é interessante destacar uma coisa, em alguns países da América Latina, principalmente os mais pobres, como Paraguai, Haiti, Bolívia, nós temos uma melhor desigualdade de renda, uma melhor distribuição de renda. Mas a distribuição é nivelada por baixo, ou seja, todo mundo pobre. Em geral, quando nós pensamos assim, em problemas sociais, o que vem à mente são as coisas mais comuns, como saúde, como educação, e muitos deles estão vinculados à provisão de bens públicos, porque saúde depende de hospitais e também a educação depende de professores, ambos que são serviços públicos. Quando você olha o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que é uma medida síntese para a América Latina, você vê que tanto nesses 2 itens, como em outros itens que acompanham a América Latina, você tem níveis muito mais baixos que você encontra em países em desenvolvimento. Então, sendo específico, expectativa de vida ao nascer. Na América Latina, você não chega aos 80 anos, na Europa e em outros países você chega a 80 anos. A situação social na América Latina exige atenção contínua. Órgãos internacionais e a Igreja frequentemente alertam para o déficit social na região e discutem alternativas para amenizar o problema. Não é à toa. A preocupação generalizada encontra fundamentos concretos na realidade. O materialismo e a corrupção corroem a democracia e a credibilidade política. Em função do processo de corrupção, que é latente e constante em toda a América Latina, a população mais pobre não acredita em político. Político é sinônimo de corrupto e isso acaba reduzindo a participação popular na política. Quando a gente fala na população mais vulnerável, elas são muito dependentes do setor público. E aqui vem o elo óbvio. Porque quando você tem corrupção, recursos que poderiam ser utilizados para essas populações, eles são utilizados, são desviados para outros fins. Quando as pessoas estão lendo nos jornais, olha, o político tal é corrupto, aquele político não faz isso, não faz aquilo, olha o que ele comprou, olha a casa daquele outro, olha não sei o quê, você gera na sociedade um sentimento de que não é importante e que não paga você obedecer às leis. Isso é muito perverso, porque isso é como se fosse uma licença social para que as pessoas fossem corruptas também. Mas essa certa complacência com a corrupção faz com que você tenha grandes problemas. Não me aplique o cinismo.
como derecho a la información. Un informe escrito sobre el estado general que guarda la administración pública. Cresce a iniquidade e a manifestação criminosa de interesse por lucro fácil, como o mercado de drogas, de armas e de órgãos humanos. A desigualdade social interna não mostra melhoria. Cresce a ociosidade e o número de pessoas que trabalham no setor informal. O continente mais rico do mundo não pode alimentar seus filhos. Expressivos setores da população latino-americana se encontram abaixo da linha da pobreza em numerosos países. A América Latina é o lugar do mundo onde você tem o maior nível de desigualdade. Então permanece o fato ainda que você tem na América Latina uma distribuição muito perversa em relação a salários, quando você compara salários com outras formas de remuneração, como por exemplo lucros ou juros. Você ainda permanece tendo taxas de juros bastante altas na América Latina. Em relação ao resto do mundo, você permanece tendo ainda uma concentração de terra muito grande na América Latina. E isso, de alguma maneira, explica por que você vem com essa má distribuição de renda. A concentração de terra, que é riqueza, é muito superior à concentração da renda. Estudos recentes da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe mostram que a incidência de pobreza alcança 34,1% da população da região. Desta porcentagem, 12,6% vivem em condições de pobreza extrema. São 184 milhões de latino-americanos pobres. Desses, 68 milhões se encontram abaixo do umbral da miséria. Nós estamos num continente que não só é diferenciado, ele é constituído de estruturas profundamente injustas e pecaminosas, em que minorias prepotentes exploram a grande maioria da população. Há milhões de pessoas excluídas dos bens mínimos de dignidade humana na América Latina.